Nem toda mão estendida vem para ajudar. Nem todo sorriso representa amor verdadeiro. Às vezes, a inveja se esconde nos lugares mais sagrados, dentro de amizades, orações, conselhos. Você sente que algo não está certo, mas não sabe explicar. É aí que Deus começa a revelar, com sonhos, inquietações e discernimento. A verdade é que algumas pessoas te aplaudem por fora, mas por dentro torcem pela sua queda. Elas não querem o que você tem. Elas querem que você não tenha. E isso é mais comum do que parece, até dentro de igrejas, famílias e lares. Mas Deus nunca deixa os seus no escuro. Ele sempre envia sinais, porque onde há propósito, haverá resistência. Se você tem sentido uma guerra silenciosa ao redor, se você anda em ambientes onde a presença pesa e o coração desconfia, talvez Deus esteja te mostrando quem é joio disfarçado de trigo. E neste vídeo, você vai entender como a inveja se camufla, como ela é exposta e como Deus transforma até traições em estratégias para o cumprimento do seu plano. A inveja raramente se apresenta como um ataque direto. Ela é sutil, calculada, silenciosa. Geralmente, vem disfarçada de preocupação, de conselho, de oração amiga. A pessoa está perto, ouve tudo, parece torcer por você, mas algo dentro de você sente o contrário. Deus nos dá a sensibilidade espiritual para perceber o que os olhos não veem. E Ele começa a mostrar por meio de detalhes que só o Espírito capta. Sonhos estranhos, peso na alma, desconforto ao redor de certos rostos. Esses são sinais que o céu envia quando há algo escondido em meio à aparência. A inveja é como veneno dissolvido em água pura, quase imperceptível, mas mortal com o tempo. Pessoas que não suportam o seu crescimento, mas fingem celebrar com você. E o pior, muitas vezes elas se aproximam mais quando Deus começa a te exaltar. Você sente que quando compartilha uma bênção com essa pessoa, tudo começa a dar errado. Depois que ela elogia, as portas se fecham, a paz vai embora, algo desanda. Esses não são acidentes espirituais, são sinais de que existe algo sendo enviado contra você. A inveja carrega uma carga espiritual real, que contamina ambientes e sufoca propósitos. E Deus não quer que você permaneça cego diante disso. Ele começa a mostrar através da palavra, de pessoas ungidas, de revelações íntimas. Às vezes, você ouve um versículo e sente que foi diretamente para aquela situação. Outras vezes, um vídeo, uma frase, uma oração acende algo dentro de você. Esse é o Espírito te dizendo, olhe de novo, mas agora com discernimento. E quando você obedece, tudo começa a se esclarecer. Deus nunca expõe sem propósito. Ele revela para proteger. Se Ele está te mostrando algo sobre alguém, é porque há algo que precisa ser cortado, curado ou transformado. Mas cuidado, não reaja com ódio, não se torne igual. Receba a revelação com sabedoria e leve para o altar. Porque quando Deus revela, Ele também instrui sobre como agir. Nem toda amizade que te acompanha está alinhada com teu destino. E quanto mais Deus te exalta, mais necessário é orar por discernimento. Não é sobre paranoia, é sobre proteção espiritual. Deus quer te blindar antes do ataque, não depois que o dano estiver feito. Por isso, ouça os sinais. A Bíblia não esconde a realidade da inveja. Ela a expõe com clareza desde o início. Caim e Abel são o primeiro exemplo. 2 irmãos, 2 adoradores. Mas enquanto Abel agradava a Deus com sinceridade, Caim deixava o orgulho guiar sua oferta. Deus, vendo o coração de ambos, aceitou um e corrigiu o outro. Mas ao invés de mudar, Caim escolheu matar. A inveja não suportou ver Abel sendo aceito onde ele foi rejeitado. E Deus avisou, o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o sentimento já estava lá. Deus revelou antes que se tornasse destruição. Mas Caim ignorou o aviso e alimentou o ciúme até o ponto sem volta. A inveja sempre dá sinais, mas poucos têm coragem de confrontá-los dentro de si.
Outro exemplo forte é o de José, traído pelos próprios irmãos. Eles não o odiaram por seus erros, mas por seus sonhos. O problema não era José, era a grandeza que ele carregava. Quando alguém carrega uma promessa, a inveja é inevitável, mesmo dentro de casa. E Deus permitiu que José passasse por tudo para depois exaltá-lo diante de quem o rejeitou. Mesmo no Novo Testamento, a inveja foi uma força constante. Os fariseus invejavam Jesus não porque ele pecava, mas porque ele era verdadeiro. Eles viam multidões seguindo Cristo, milagres acontecendo, e seus corações endureciam. A inveja cega. Faz com que a pessoa odeie até aquilo que é bom. E quando não é tratada, ela se transforma em perseguição. A Bíblia mostra que a inveja não apenas destrói quem a sente, mas revela o que há por trás da máscara. Ela expõe o caráter, o ego e até a falta de intimidade com Deus. Todos os invejosos nas Escrituras tiveram chance de mudar, mas preferiram atacar a quem estava prosperando. E por isso, colheram juízo ao invés de redenção. Esses exemplos não estão na Bíblia por acaso. Eles existem para que hoje, quando você perceber a inveja perto de você, entenda que Deus não está surpreso. Ele já lidou com isso antes. E se Ele permitiu que você enxergasse, é porque quer te preparar. Porque o inimigo sempre se incomoda com quem tem promessa. Judas andou com Jesus por 3 anos. Viu milagres, ouviu os ensinamentos mais profundos, participou da intimidade do Mestre. Mas mesmo com tudo isso, a inveja e a ambição o consumiram por dentro. E no momento decisivo, ele entregou Jesus com um beijo, símbolo de falsidade disfarçada de afeto. Porque nem toda aproximação é amor. Às vezes, é estratégia do inimigo. Jesus sabia quem era Judas. Desde o início, ele conhecia o coração dele. Mas ainda assim o manteve por perto, o alimentou, o honrou, o chamou de amigo. Porque o propósito de Deus é maior do que a traição que você sofre. Tem pessoas que Deus permite ao seu lado não porque são confiáveis, mas porque fazem parte do plano que vai te levar ao próximo nível. O beijo de Judas não impediu Jesus, o empurrou para a cruz, onde o plano seria consumado. E isso nos ensina uma verdade dura. Às vezes, é a traição que abre o caminho da vitória. Você quer que todos sejam leais, mas Deus usa até o traidor para te posicionar. O que era dor se torna degrau. O que era ferida se transforma em chave. E aquele que te fere, sem saber, te lança mais perto do seu destino. Não é sobre confiar em Judas, é sobre confiar no Deus que vê tudo. Jesus não caiu na armadilha, porque já sabia o que viria. E quando você vive em oração e discernimento, Deus também te mostra. Não para que você fuja, mas para que você esteja preparado, porque nem todo ataque deve ser enfrentado para cumprir o chamado. Judas não era maior que o plano de Deus, e ninguém que te trai será maior do que o propósito que você carrega. A traição dói, mas também revela quem está contigo e quem estava contra o que Deus te deu. Deus não precisa te livrar do Judas, ele só precisa te livrar de ser igual a ele. E quando o plano se cumprir, Judas desaparece, mas o chamado permanece. Hoje, se você foi traído por alguém que caminhava ao seu lado, não deixe o ódio te contaminar, deixe Deus te curar. A traição foi permitida, mas a justiça vem do céu. E quem é fiel até o fim será exaltado publicamente por aquele que tudo vê. A cruz não foi o fim, foi o cumprimento. E a sua também não será em vão. A inveja nem sempre vem com gritos ou confrontos diretos. Às vezes, ela se veste de justiça, se expressa com argumentos corretos e linguagem piedosa. Corá, por exemplo, se levantou contra Moisés dizendo que todos eram santos. Mas por trás desse discurso de igualdade, ambição e sede por poder. A máscara da espiritualidade escondia um coração invejoso. Corá influenciou 250 líderes, homens de influência e nome, contra Moisés.
E isso mostra que a inveja coletiva pode ser mais perigosa do que a individual, porque ela se propaga, manipula e distorce a verdade até parecer que é Deus falando. Mas Deus conhece as intenções do coração e não se impressiona com discursos. Por isso, ele interveio diretamente, a terra se abriu e engoliu Corá e seus seguidores. Saul também começou bem. Foi ungido, escolhido, respeitado pelo povo. Mas quando viu Davi sendo exaltado, sua alma se encheu de ciúmes. A inveja foi entrando devagar, silenciosa, disfarçada de zelo pelo trono. E quando se deu conta, já havia perdido a paz, o favor de Deus e o controle sobre si mesmo. A inveja transformou um rei em um perseguidor. O pior da inveja é que ela faz a pessoa acreditar que está certa. Corá achava que estava defendendo justiça. Saul achava que estava protegendo o reino. Mas os dois estavam, na verdade, lutando contra o mover de Deus. A inveja cega, distorce e justifica o que é injustificável. E se não for confrontada, ela destrói tanto quem sente quanto quem está ao redor. Deus não compartilha sua glória com corações contaminados. Pela comparação, quem tem chamado não precisa disputar, precisa obedecer. Mas quem tem inveja sempre vai tentar derrubar o outro para se sentir seguro. O problema é que ao fazer isso, se afasta do favor de Deus, porque onde há inveja, não há aliança. Se hoje você sente que está cercado por gente que disfarça inveja de cuidado, peça a Deus discernimento para não cair nas palavras bonitas nem nos falsos apoios. E se perceber traços de Saul ou Corá em si mesmo, se arrependa logo. Deus levanta, mas também derruba quando o orgulho toma o lugar da humildade. E quem caminha no Espírito percebe quem está lutando com a verdade e quem está fingindo servir. Nem todo afastamento é sinal de mágoa ou traição. Às vezes, Deus separa você de pessoas que ama para proteger ambos de contaminações externas. Davi e Jonatas tinham uma amizade verdadeira, selada por aliança e lealdade. Mas mesmo assim, precisaram se separar por causa do ambiente tóxico criado por Saul. Amor puro não é suficiente quando o ambiente está contaminado. Jonatas amava Davi, mas era filho do homem que queria matá-lo. Ele vivia num campo de tensão entre honra ao pai e lealdade ao amigo. E Deus, com sabedoria, permitiu que eles se afastassem para que o propósito de Davi fosse preservado. Porque por mais que haja amor, às vezes o convívio se torna perigoso para a promessa, e o afastamento se torna proteção. Isso nos ensina que nem toda separação é ruptura. Algumas são livramentos disfarçados. Deus vê o que a gente não vê. Ele conhece os bastidores, as pressões, os perigos futuros. E mesmo quando o coração quer continuar perto, o espírito sabe que é hora de partir. É doloroso, mas necessário. E com o tempo, você entende que aquele adeus foi cuidado de Deus. Há amizades verdadeiras que duram apenas por uma estação. Não porque falharam, mas porque cumpriram o papel que precisavam cumprir. Davi não esqueceu de Jonatas, ao contrário, honrou sua descendência até o fim. Mas também não insistiu numa convivência que colocava seu chamado em risco. Sabedoria é saber a hora de se afastar, mesmo quando ainda se ama. Algumas pessoas são dádivas de Deus por um tempo, e outras por uma vida inteira. E discernir isso é maturidade espiritual. Não guarde mágoas por quem precisou ir, nem culpe a si mesmo por ter saído. A proteção de Deus às vezes se manifesta em portas fechadas e laços desfeitos. E isso também faz parte do propósito. Hoje, se você sente que precisa se afastar de alguém que ama, ore por sabedoria, paz e direção. E entenda, amor verdadeiro não se destrói com a distância, se confirma nela. Confie que Deus está conduzindo tudo com zelo e intenção. E o que for plano dele jamais será perdido, apenas redirecionado.
Abigail vivia ao lado de um homem insensato e arrogante chamado Nabal. Ele desprezava as autoridades, agia com orgulho e colocava sua casa em risco. Quando Davi, futuro rei, pediu ajuda, Nabal respondeu com desdém. Mas Abigail discerniu o perigo e agiu com sabedoria, sem desafiar o marido nem comprometer sua integridade. Ela foi ao encontro de Davi e impediu uma tragédia. Essa mulher não era só bonita, era sábia, sensível e estratégica. Ela entendeu que um ato imprudente de Nabal poderia causar morte e destruição. E mesmo sem apoio, ela intercedeu por sua casa com humildade e inteligência. O discernimento espiritual salvou não só a vida de Nabal, mas a trajetória de Davi também. Porque Abigail soube agir no tempo certo, com a atitude certa. Deus honra quem tem discernimento e coragem para fazer o que precisa ser feito. Abigail não reagiu com medo, mas com fé. Ela entendeu que a sabedoria pode silenciar guerras que a força só aumentaria. E por isso, depois da morte de Nabal, foi honrada por Deus ao se tornar esposa de Davi. O discernimento dela a tirou do anonimato e a colocou em posição de honra. Quantas vezes a sabedoria feminina tem salvado famílias, ministérios e decisões? Mulheres cheias do Espírito Santo enxergam perigos antes deles chegarem. Sabem quando silenciar, quando falar, quando avançar e quando recuar. Discernimento não é instinto, é sensibilidade ao Espírito. E Abigail é prova viva de que Deus levanta mulheres assim para proteger propósitos. Essa história nos ensina que mesmo em ambientes difíceis, podemos agir com sabedoria. Você pode estar cercado por Nabal, mas o céu pode te dar a mente de Abigail. Não precisa revidar tudo. Não precisa entrar em guerra toda vez. Às vezes, uma atitude sensata pode mudar o rumo de tudo. E Deus honra quem constrói em vez de destruir. Hoje, ore por discernimento. Peça a Deus sabedoria para agir com firmeza e graça. Que você nunca seja dominado pela ira dos outros, mas guiado pela direção do alto. Como Abigail, você pode se tornar instrumento de paz num ambiente cheio de conflito. E o que poderia terminar em tragédia se tornará testemunho para a glória de Deus. Jesus contou que em um campo onde foi plantado trigo, o inimigo veio à noite e semeou o joio. O joio é semelhante ao trigo no início. Cresce junto, se parece, se mistura. Mas só o tempo revela quem é quem, porque os frutos são diferentes. Jesus alertou: não arranquem o joio agora, para que não arranquem também o trigo. Isso nos ensina que nem toda separação deve ser feita por impulso. Existem pessoas que parecem boas, espirituais, amigas, mas foram plantadas com outra intenção. O tempo é o teste que ninguém escapa. Ele revela os frutos, as intenções, as raízes. E quando o coração está no lugar certo, Deus te dá paciência para observar sem se contaminar. Tentar resolver no braço o que Deus revelou no espírito pode gerar confusão. Por isso, ele ensina: deixa crescer junto. Eu vou mostrar quem é joio e quem é trigo. A inveja muitas vezes se esconde exatamente onde há luz, porque precisa dela para sobreviver. Ela cresce no mesmo ambiente, se alimenta das mesmas oportunidades, mas carrega outra essência. E se você não tiver discernimento, vai se abrir demais para quem foi enviado para te atrasar. Mas Deus é fiel. Ele não só revela, ele também separa no tempo certo. O que é verdadeiro permanece. O que é disfarce, o tempo derruba. É difícil conviver com quem te fere em silêncio, com quem te observa esperando a sua queda. Mas Jesus não disse que arrancaria o joio logo. Ele disse que deixaria crescer até o tempo da colheita. Isso exige maturidade, vigilância e oração. Você não pode arrancar todos ao seu redor, mas pode blindar seu coração e fortalecer sua raiz, porque o trigo não se contamina quando está firmemente plantado. Deus vê o que você não vê. Enquanto você acha que está sendo injustiçado, Ele está usando o tempo para limpar seu campo. E quando chegar a hora,
Ele mesmo fará a separação. Os que foram fiéis serão honrados, os que fingiram serão expostos. E tudo que foi construído sobre inveja e aparência cairá diante da verdade. Hoje peça a Deus paciência e discernimento. Nem tudo precisa ser arrancado, algumas coisas precisam apenas ser observadas. E no tempo dele, a justiça virá, a verdade será clara e o joio será removido. Até lá, continue sendo trigo, continue frutificando, continue crescendo, porque o tempo não só revela, ele também honra quem permaneceu com integridade. Em Atos 16, Paulo encontra uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Ela começa a segui-lo dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo." A frase parecia correta, o tom parecia elogioso, mas o espírito por trás era maligno. Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu a armadilha por trás das palavras e, com autoridade, expulsou o espírito e silenciou a manipulação. Nem todo elogio é admiração. Às vezes é estratégia do inimigo para gerar vaidade, confusão ou até dependência emocional. Pessoas usadas espiritualmente podem falar verdades com intenções erradas. Elas exaltam em público, mas semeiam controle no íntimo. E quem não tem discernimento acaba se apegando ao que parece honra, mas é laço. Paulo não ficou lisonjeado. Ele não se deixou enganar pela aprovação aparente. Porque quem anda com Deus se aprende a ouvir além das palavras. Nem tudo que soa bem vem de uma fonte limpa. E o elogio que te tira do centro da vontade de Deus é armadilha, não bênção. Quem elogia para manipular, envenena com mel. Discernimento é saber quando a fala não bate com o espírito. É sentir paz ou alerta, mesmo quando tudo parece de Deus. O Espírito Santo te mostra, ainda que a voz soe doce, porque o inimigo também se disfarça de anjo de luz e usa bocas conhecidas para distrair. E você precisa estar sensível para não cair na sedução espiritual. A jovem adivinhadora usava verdades para validar seu espírito enganador. E isso nos mostra que até o que parece espiritual pode estar fora da vontade de Deus. Paulo não confrontou com violência, mas com autoridade espiritual. E você também pode rejeitar palavras que não vêm de fonte pura. É melhor ser firme com o espírito do que gentil com o engano. Hoje, avalie os elogios que você recebe. Eles te aproximam mais de Deus ou inflam o ego? Eles te alinham com o propósito ou te distraem da missão? O elogio pode edificar, mas também pode escravizar se não for discernido. Peça a Deus olhos espirituais para ver além das palavras e não cair em armadilhas sutis. Quando Deus começa a revelar, não é para causar medo, é para te despertar. Ele te mostra o que está escondido para que você pare de confiar no que só parece. A inveja disfarçada de amizade não resiste à luz do discernimento. E quem ora, ouve. Quem vigia, percebe. Quem permanece em Deus, vence. Você não precisa se vingar, só precisa se alinhar. Deus está limpando o caminho porque te ama demais para te ver cercado por quem torce contra você. Confie, quem sai da sua vida quando Deus revela, nunca fez parte do seu propósito.